No mundo dos shinobi, lendas nascem e lendas caem. Mas algumas histórias não são contadas com glória. São escritas com sangue, silêncio e arrependimento. Itachi Uchiha, o prodígio que se tornou um fantasma. O homem que destruiu tudo o que amava para salvar o que restava. Para o mundo, ele foi um traidor. Para uma pessoa, ele foi um irmão. Mas por trás daqueles olhos calmos ardia um tormento que poucos poderiam compreender. A história de Itachi não é sobre vitória, nem poder. É sobre o preço da paz. Desde criança, Itachi via o mundo de forma diferente. Enquanto outros brincavam, ele observava as cicatrizes da guerra. Aos 4 anos, viu o campo de batalha. Corpos sem nome, sonhos despedaçados. E ali, no meio do caos, ele fez uma promessa silenciosa. Eu nunca deixarei isso acontecer de novo. Seu coração buscava paz, mas o destino o moldou como arma. A cada missão, a cada ordem. Itachi se afastava um pouco mais de si mesmo. Treinado pela elite de Konoha, elogiado como um gênio, mas preso numa engrenagem cruel, onde lealdade e dor andavam lado a lado. O clã Uchiha, orgulhoso, poderoso, mas sufocado pela desconfiança. Enquanto o tempo passava, o ódio crescia. Um golpe estava prestes a nascer, e Itachi se viu no centro de uma tragédia inevitável. Os anciãos da vila o chamaram. A decisão que tomaria naquela noite mudaria tudo. Eliminar seu clã ou ver sua vila mergulhar em sangue. Itachi não hesitou, porque no fundo ele sabia. A paz verdadeira exige sacrifícios que ninguém jamais compreenderia. Sob a luz fria da lua carmesim, o jovem prodígio se tornou um carrasco. Cada passo ecoava como o som de um coração partindo. Cada lâmina que caía era um pedaço de sua alma se despedaçando. Mas havia um último laço. Sasuke, o irmão que ele jurou proteger. Mesmo que isso significasse se tornar o demônio diante de seus olhos. Itachi o poupou. Não por piedade, mas por amor. E com um simples toque na testa, ele selou seu destino e o de toda a sua linhagem. Desculpe, Sasuke, talvez outra hora. Depois daquela noite, Itachi desapareceu. Seu nome virou maldição. Sua imagem, sinônimo de ódio. Mas o que ninguém sabia é que o vilão que o mundo temia era o escudo invisível que o mantinha seguro. Nas sombras, ele se infiltrou na Akatsuki, não como cúmplice, mas como espião. Não para destruir o mundo, mas para vigiar o mal e impedi-lo de crescer. Cada missão que cumpria o consumia um pouco mais. Cada mentira que contava era uma ferida aberta. Ele carregava o peso de 2 mundos, a luz que o rejeitou e as trevas que o acolheram. Itachi Uchiha se tornou um espectro entre as linhas do bem e do mal. Mas a doença começou a corroer seu corpo. Mesmo assim, ele não parou, porque seu dever não terminaria enquanto Sasuke não estivesse pronto. E então, o inevitável chegou. O reencontro dos irmãos. Sasuke, movido pelo ódio, acreditava lutar por vingança. Mas Itachi lutava por redenção. A batalha foi mais que física, foi espiritual. Cada golpe, uma lembrança. Cada jutsu, um pedido silencioso de perdão. E quando a lâmina de Sasuke atravessou seu corpo, Itachi sorriu. Porque, finalmente, seu irmão estava livre. No instante em que caiu, Itachi não sentiu dor, apenas alívio. Ele cumpriu sua promessa. Sasuke estava vivo. A vila estava em paz, e o peso de anos de solidão se desfez no vento. Mas o destino ainda guardava uma última revelação. Quando Sasuke descobriu a verdade, o ódio se transformou em lágrimas. O irmão que ele odiava era o herói que o protegia desde o primeiro dia. Itachi Uchiha foi mais que um ninja. Foi um mártir. Um homem que escolheu ser esquecido, para que outros pudessem ser lembrados. Ele carregou os pecados da vila, carregou o ódio do mundo e transformou-se em sombra,
Não por covardia, mas por compaixão. No fim, Itachi não caiu na escuridão. Ele se tornou a escuridão e, através dela, encontrou a paz. Mas há algo que nem mesmo a morte pode apagar: a vontade. A chama que arde em quem vive, não pela glória, mas pelo amor. E toda vez que um corvo cruza os céus de Konoha, é como se o espírito de Itachi ainda observasse de longe, silencioso, protetor, eterno. Seu corpo desapareceu, mas sua presença ecoa em cada decisão, em cada sacrifício, em cada sombra que guarda a luz. Itachi Uchiha não foi um vilão. Foi a prova de que, às vezes, para proteger o mundo, é preciso deixá-lo te odiar. Se você acredita que Itachi foi mais do que um traidor, deixe o like, compartilhe essa história e se inscreva para mais viagens pelo multiverso dos animes. Porque os verdadeiros heróis não vivem para serem lembrados. Eles vivem para que o mundo possa continuar existindo.